Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje é o episódio de número 83 do programa Bom Físio, tá? O boletim informativo da fisioterapia. E nesse programa eu discuto toda terça e quinta estratégias para o fisioterapeuta ganhar mais. Então, como ele vai conseguir faturar mais na sua carreira profissional, como ele vai ter mais confiança, mais segurança para atender os seus pacientes. E o tema de hoje é o que a faculdade não te ensinou. Como ter confiança na hora de atender. Tá? Então, ter confiança, quando eu penso nesse tema, eu já começo a imaginar um monte de coisas, né? Então, ter confiança em quê? Né? Então, o recém-formado só que não tem confiança? Não. Aquele profissional formado há muito tempo também não tem confiança, muitas das vezes. E ele não tem confiança onde? Quando iniciar o tratamento. Então, tem profissional que às vezes fica ali esperando o médico liberar o paciente para começar a atender. Então, nós somos profissionais capacitados para poder saber identificar quando começar uma intervenção com o paciente, quando ele está apto a começar um tratamento fisioterapêutico. E muitos profissionais, muitos fisioterapeutas têm esse medo, esse entrave de não saber quando começar. E às vezes fica ali esperando o médico dar essa alta, o médico permitir ele começar a tratar. Então, isso a gente vai quebrar hoje. Hoje você vai ver que você não precisa ter esse medo mais. Eu vou te mostrar como não ter mais esse medo, como ter mais confiança. Também tem aquele profissional que ele não sabe quando dar alta para o paciente. Então, quando o paciente já está apto a parar com o tratamento fisioterapêutico, quais são as intervenções que eu realizo com esse paciente? Também é uma dúvida. Não saber quais intervenções realizar. Qual intervenção é melhor? Qual intervenção é pior? Qual intervenção vai gerar o efeito que eu quero? Qual intervenção não vai gerar o efeito que eu quero? Não sabe quando evoluir com esse paciente. Então, isso são tudo dúvidas, tudo questões que travam o fisioterapeuta na hora que ele está atendendo o seu paciente e que diminui a sua confiança. Então, isso é algo que a gente não aprende na faculdade, a faculdade não ensina para a gente, eles simplesmente jogam a gente no mercado de trabalho e já começa, e já deixa a gente ali atendendo, atuando. E muitas das vezes a gente fica perdido no campo de batalha. Quando você está atendendo o seu paciente, você sempre tem um pouco dessas dúvidas, esses medos e que te travam. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, você vai sair desse conteúdo sabendo o que você deve fazer para você atender os seus pacientes com mais confiança. Tá bom? Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, Ana Kelly, muito obrigada por perguntar. Agora eu já estou bem melhor, né? Foram dias bem desafiadores, né? Andei passando muito mal, como eu já disse, comentei aqui nas minhas redes sociais, mas agora não, agora já está ótimo, já estou bem, estou curada. Graças a Deus, né? E vocês, como estão? Já envia aí essa live com um amigo, já compartilha a live com alguém, com algum colega fisioterapeuta, que vocês acham que vão agregar valor. Se vocês acham que tem algum amigo aí que está, já é formado, já é um fisioterapeuta formado, e que ele vai agregar valor na prática dele, que ele vai se sentir mais confiante na hora de atender, compartilha essa live com ele, tá? E aperta aqui nos coraçõezinhos, já marca aqui sua presença, para o Instagram entender que esse conteúdo é um conteúdo bacana, é um conteúdo legal. Beleza, gente? Então, vamos lá. De acordo com todas essas inseguranças que eu falei aqui, insegurança de atender, insegurança de dar alta, insegurança de quando começar, insegurança do que realizar, qual técnica realizar, me contem aqui depois quais dessas inseguranças vocês se identificaram. Quais dessas situações vocês já se viram no campo de batalha, enquanto vocês estavam ali atuando na prática clínica de vocês? Em quais dessas situações vocês já presenciaram?
Depois vocês me contem aqui e sejam sinceros, hein? Porque eu, particularmente, já me vi em várias dessas situações, em várias dessas inseguranças. E não é vergonha a gente falar que a gente já ficou inseguro em algum momento da vida quando foi atender, porque eu também já senti isso. E não é só quando eu era recém-formada. Quando eu era recém-formada, eu tinha algumas dúvidas, algumas inseguranças. E depois de formada há um tempo, eu tinha também inseguranças, eu tinha outras dúvidas. Então, isso é comum. Isso faz parte. Se você é fisioterapeuta, se você está atendendo, se você está atuando, você vai se sentir inseguro, sim, em algum momento da sua prática clínica. E isso é normal. O problema é a gente se sentir inseguro e não fazer nada para mudar. E a gente ainda continuar ali nessa rotina de insegurança e querendo fazer só o que a gente sabe e não sair do lugar, né? Ficar ali estagnado. Então, o ideal é a gente identificar que a gente tem esses medos, que a gente tem essas travas e querer mudar, fazer algo para mudar, para não se sentir mais travado, não se sentir mais inseguro. E é o que a gente vai comentar aqui hoje. Então, eu acredito que muitos profissionais têm aquele medo de piorar a situação do paciente. Né? A gente tem essa insegurança. Ai, meu Deus, e se eu fizer isso e o paciente piorar? Ai, ele é um pós-operatório, se eu fizer um exercício errado e abrir a cirurgia, o que eu faço? E isso é engraçado que a faculdade não ensina para a gente. Eles não ensinam como você ter confiança na hora de atender. Pelo contrário, tem muitas graduações ao longo aqui da minha carreira profissional, ao conversar com vários profissionais, eu vejo que tem graduações, tem faculdades que eles colocam medo. Então, o aluno já sai ali da graduação com aquele medo, com mais medo ainda do que ele entrou na faculdade. Medo de atrapalhar qualquer situação. E o professor, às vezes, põe tanta pressão, mas tanta pressão, que o menino fica morrendo de medo de fazer qualquer coisa. E, às vezes, ele está ali, 1 ano de formado, 2, 5, 10, 15 anos de formado, e ele ainda tem esse medo, essa insegurança de atender e piorar a situação do paciente. Né? Então, é horrível a gente atender alguém com essa sensação, com esse medo. Eu, particularmente, também já atendi pacientes com medo de piorar o caso deles, e é muito ruim, é uma situação muito ruim. E hoje nós vamos falar como não ter esse medo mais. Como você vai se sentir seguro ou segura na hora de atender o seu paciente, tá? Tem um comentário da Ana Kelly: entramos no mercado de trabalho com medo do que a gente pode encontrar. É verdade, Ana Kelly. E aí, esse medo, normalmente, ele trava a gente. E quando ele te trava, você não consegue oferecer o seu melhor, você, às vezes, fica fazendo só ali o café com leite, e você não consegue evoluir com o paciente, você não consegue dar alta para o paciente, você não sabe quando prescrever um novo exercício para o paciente, quando evoluir com esse paciente, você sempre fica ali, travado. Então, esse medo a gente não pode ter, não pode existir, né? Apesar de que a gente passa por isso, mas existe uma saída. E essa saída que eu vou falar aqui, que a gente vai bater um papo hoje na nossa live de terça-feira. Tem outro comentário da Ana Kelly: e ficamos com vergonha de fazer perguntas para algum amigo ou chefe. Sim, tem muitas pessoas que têm o medo e guardam o medo só para ela, né? E não tem com quem conversar, com quem compartilhar, né? O medo e, às vezes, mesmo até onde buscar. Então, eu tenho medo de qual técnica eu vou fazer agora. Meu paciente de entorse de tornozelo ou fratura exposta, quando que ele pode pôr o pé no chão? Será que é logo em seguida? Quando que eu começo a fisioterapia? Será que eu tenho que esperar o médico liberar? Entendeu? Então, isso tudo são medos que deixam o nosso atendimento ali cada vez com menos confiança. E o pior da gente ir para um atendimento sem confiança, sem ter confiança no que a gente está fazendo, é que a gente passa isso tudo para o paciente. Então, o paciente sente tudo que a gente sente. Então, se você está com medo, ele sente.
Se você não sabe o que você vai fazer, você está em dúvida, ele sente. E aí aquilo vai só piorando o quê? A nossa valorização, o nosso destaque, o seu reconhecimento, porque aí aquele paciente vai ficar assim, ih, coitadinha daquela menina, ela não sabe nem o que ela está fazendo. Nossa, é péssimo. E aí a gente não... O ideal é você não ter esses medos. E para você não ter esse medo, nós vamos falar aqui como fazer. O que a faculdade não te ensinou. Então, a grande sacada da live de hoje é exatamente essa. Como não ter mais essa insegurança para conseguir ser um fisioterapeuta completo, que consegue alcançar os objetivos com seus pacientes muito mais rápido, que consegue alcançar os seus objetivos financeiros mais rápidos, porque através da sua confiança, você passa confiança para o seu paciente, você passa confiança para o seu atendimento, e aí você não fica mais travado nessas situações. E por que que quando a gente trava, isso atrapalha? Porque o paciente, como eu disse, o paciente ele sente, o paciente ele vai entender que você está inseguro. E se você está inseguro, ele não vai querer um atendimento com você, ou até mesmo ele não vai te indicar para ninguém. A gente já ouviu muito, né? Algumas pessoas falando assim, ah, fulana é tão boazinha, mas ela é meio fraquinha, ela não é muito boa, não. Quem nunca ouviu isso, né? Ah, ela não é muito boa, não, é mais fraquinha. Eu escutei isso essa semana. Até de uma tia falando, ah, não, fulana é tão boazinha, falando de outro profissional, não era nem fisioterapeuta, não. Mas ela é meio fraquinha, ela não é muito boa, não. Ou seja, do que adianta você ser boazinha, você ser gente boa, você ser simpática, um amor de pessoa, mas o principal, que é o seu trabalho, é você confiar, ele confiar em você, você ser um fisioterapeuta top. Isso você não tem, essa qualidade as pessoas não te falam, né? Então, do que adianta? Então, quando você passa essa confiança para o paciente, você pode ser até mal educada. Ele vai falar, não, fulana é mal educada, mas é uma fisioterapeuta de tirar o chapéu. Mas ela é um pouquinho mal educada. Mas, assim, o que prevalece é o seu resultado. E o que o paciente quer? Resultado. Ele não quer saber se você é bem educado, mal educado, ele quer o resultado, né? O principal. Mas, assim, agora, você também não vai ser a porteira, né, gente? A gente tem que, né, ser educado, ser gentil, entender o lado do paciente. Isso aí a gente já vê muito, né? Uma fisioterapia mais humanizada. A gente vê muito isso, a gente aprende muito isso durante a graduação. Mas o importante é você ter confiança no seu atendimento, tá? Gerar confiança, ser confiante no que você vai realizar com o seu paciente, para você não ficar com aquele medo também. E se eu fizer uma coisa errada e meu paciente piorar, o que vai acontecer com esse paciente, né? Eu tenho uma aluna que ela já passou exatamente por uma situação bem parecida, né? Dessa parte de não ter confiança, o paciente não confiar nela. Então, ela foi prescrever um exercício para o paciente dela, e o paciente pegou e falou com ela assim, não, isso eu não vou fazer, porque vai piorar meu caso. Não tem até aquelas situações que eles falam assim, ah, não, o médico não deixa, né? Quem nunca passou por isso, gente? Quem nunca? Quem nunca passou, ah, vamos fazer o abdominal aqui, sou fulano? Não, o médico falou que eu não posso. Quem nunca passou por isso, né? O médico falou que eu não posso, ou então nem o médico também não, ou ele mesmo fala, e não, isso eu não posso fazer, porque piora meu caso. E aí você fica com a cara desse tamanho, né? Porque o paciente, você pediu para o paciente fazer um negócio, e ele fala que não vai fazer, e às vezes ele nem faz, mesmo. E aí você se sente ali naquela situação, vou ter que trocar o exercício, como é que faz? Então, não troca o exercício, explica para ele, né? E aí foi o que aconteceu com essa minha aluna. Pediu ele para fazer um exercício, ele falou que não ia fazer, aí ela pegou e, calma, e foi explicar para ele. Ela, olha, eu faço parte de um grupo, sou mentorada por um grupo e de atualizações de fisioterapeutas. Aí ela até falou que ela faz parte da comunidade Fisioterapeutas Atualizados, que é
a minha comunidade. Aí ela explicou para ele, e tudo que eu estou fazendo com o senhor está embasado na evidência. Então, tudo que eu passar para o senhor aqui já foi comprovado cientificamente e comprovado com estudos de alta qualidade metodológica. Aí ela mostrou para ele que ela estava com base na evidência, mostrou lá, provou que ela faz parte de um grupo, aí viu todos os esquemas lá de como funciona a comunidade, e aí o senhor pegou e mudou totalmente a conduta com ela e já aceitou fazer o que ela queria, na hora ele já não retrucou, e depois disso ainda indicou ela para a mãe dele. Então, o que ela fez? De quebra aqui, ela ganhou confiança, ela gerou uma autoridade, tá, em cima desse paciente, ele não retrucou mais o que ela passou para ele, nunca mais ele retrucou nada que ela falasse, se ela falar com ele, vira cambalhota, ele ia virar cambalhota ali no meio da clínica. Não retrucou mais e, de quebra, ela ainda ganhou outra paciente. Então, essa é a confiança. Agora, se de primeira ela já falasse assim, não, então tá, vamos fazer outro então? Então, vamos fazer esse? Você acha que esse é bom? Quando você fala isso e perguntar para ele, você acha que esse é bom? Ele já vai falar, ué, então ela não sabe o que ela está fazendo. E aí, como ela tinha um embasamento científico por trás dela, ela tem alguém ali que faz essa parte, né, toda metodológica, está tudo comprovado na evidência, ele não teve nem o que discutir. Então, ele já foi confiando, assim, já entregou todo a alma, né? Entregou o corpo e a alma para ela, de olhos fechados, confiante no que ela ia fazer, no que ela ia passar para ele, enfim. E tanto confiou que ainda indicou, né, a sua mãe, a mãe dele, para ela. Então, é algo que, assim, que a gente tem um nível de confiança muito grande quando você atinge um nível de confiança muito grande do seu paciente. E, às vezes, o fisioterapeuta ele precisa provar para o paciente para depois ganhar a confiança dele. Então, tem aqueles pacientes que só acreditam vendo, mas até ele ver, então a gente precisa quebrar essa barreira, né? A gente precisa mostrar essa confiança para o nosso paciente através de provas, igual ela foi, provou, mostrou ali o artigo, mostrou não sei o quê, e aí ele caiu por terra, que, eu não posso fazer isso porque o médico não deixa, porque, né, enfim, aquilo ali ela já conseguiu conquistar ele. E isso aconteceu com essa minha aluna, aconteceu com uma outra aluna recém-formada também, porque aí o recém-formado, às vezes o paciente fala assim, mas você formou tem quanto tempo? E será que você sabe? Nossa, tem pouquinho tempo, né? Aí fica naquele preconceito. Então, ela também saiu ali pela tangente, mostrando as provas aí da evidência. E essas coisas, gente, a faculdade não ensina, né? A faculdade não ensina como você ter confiança em realizar qualquer intervenção. Então, como você vai ter confiança em realizar qualquer intervenção, o tempo da intervenção, o prognóstico dessa intervenção, se a intervenção vai fazer bem, se a intervenção vai fazer mal, né? A faculdade, ela não ensina, ela simplesmente te ensina um caminho de tratamento e que, às vezes, esse caminho pode estar desatualizado, né? Então, às vezes, ela te ensina uma forma de tratar, mas, com o passar do tempo, isso pode cair em desuso. Aquela forma de tratamento, às vezes, não pode ser a melhor, às vezes não é a ideal, não é a que gera resultado mais rápido. Então, a faculdade não ensina a gente a como se manter ativo, atualizado, para você gerar essa confiança nos seus atendimentos, gerar essa confiança ali com seus pacientes. E o fisioterapeuta, um fisioterapeuta diferenciado, um fisioterapeuta fora da curva, ele precisa ter confiança para atender qualquer patologia. Ele tem que estar sabendo o que ele está fazendo, ele não pode gaguejar na hora de atender, ele tem que estar 100% confiante do que ele vai fazer. E essa confiança que vai te trazer o seu destaque, que vai fazer a diferença na sua carreira profissional.
Tá bom? Oi, boa noite. Então, fisioterapeuta, vamos conversar aqui sobre um assunto que a faculdade não te ensinou. Como ter confiança na hora de atender. Então, essa questão envolve 6 princípios. O primeiro princípio é você identificar corretamente o que o seu paciente apresenta. E aqui nós temos diversos outros pontos incluídos, tá? Só vou dar uma pincelada. Então, identificar corretamente o que o paciente apresenta, saber qual intervenção você vai realizar com esse paciente, saber como realizar essa intervenção, ter certeza de que essa intervenção não vai piorar o seu paciente. Então, a gente tem que ter essa cautela. Quinto princípio, saber a hora de evoluir com esse paciente. E o sexto princípio, saber quando dar alta para esse paciente. Então, são 6 princípios básicos para você ter confiança na hora de atender o seu paciente. Agora, vamos falar um pouquinho aqui de cada princípio desse, tá? Então, o primeiro princípio, identificar corretamente o que o seu paciente apresenta. Raiane, como assim, né? A gente já sabe. É só ali fazer uma avaliação, né? Fazer aquelas perguntas? Não. É você buscar saber o que o seu paciente apresenta. É você buscar sobre o problema do seu paciente. Porque, às vezes, hoje mesmo eu tive um exemplo clássico, estava conversando com uma aluna, e aí ela, Raiane, eu estou com um paciente assim, que ele está com muitas dores, sempre apresenta ali nódulos na região torácica, e aí eu peguei e falei assim, tá, você está olhando só para o problema. Então, é preciso a gente expandir a caixinha. Como ele trabalha? Onde ele trabalha? Será que ele trabalha muito tempo sentado? É homem, é mulher? Qual é a idade? Qual é o tempo que fica sentado? É sedentário? Não é sedentário? Ele tem uma alimentação boa? Não tem? Pratica alguma atividade física? Qual é a altura dessa mesa, a altura dessa cadeira? Ele fica num computador? Não fica? Ele é pedreiro? Ele é carpinteiro? Ele é o quê? Então, às vezes, só olhar e falar assim, meu paciente está com dor aqui na cervical, com dor na torácica. Então, a gente precisa olhar ele a fundo. Então, isso também te gera confiança na hora de prescrever alguma atividade, algum exercício para ele, prescrever alguma conduta fisioterapêutica. Então, você tem que investigar, identificar corretamente o que esse paciente apresenta. E é através da avaliação fisioterapêutica, através de uma avaliação focada. Então, busca perguntar as questões corretas, busca identificar na sua avaliação o que realmente faz sentido, para poder fechar um diagnóstico fisioterapêutico certo, um diagnóstico fisioterapêutico onde você vai olhar e vai falar assim, pronto, a disfunção do meu paciente pode estar vindo pelo fator A, B ou C. Então, vamos começar a investigar? E como é que eu vou descartando se não é A, B ou C? Através dos testes clínicos, dos testes funcionais. Então, a gente precisa ter esse olhar mais amplo. E aí, quando você começa a ter um raciocínio clínico aí, começa a ter uma avaliação melhor, mais direcionada, você consegue ter mais confiança do que você vai realizar com esse paciente. Então, é preciso a gente saber isso. Então, o primeiro princípio é você identificar corretamente o seu paciente, mas não somente o corpo dele, né? Ali o local da dor, a disfunção, ele apresenta pouca mobilidade, ou ele apresenta alguma frouxidão ligamentar, mas além disso, é você também olhar para ele fora do seu consultório, fora da sua clínica, onde ele trabalha, o que ele faz, qual é o que ele faz na maior parte do dia, a dor aumenta, sempre chega na segunda-feira com dor? Será que é alguma coisa que ele está fazendo no final de semana? Será que ele está praticando alguma atividade física que está intensificando essa dor no final de semana? Ou não? Ou será que no final de semana ele vai descansar e aí deita no sofá? Será que tem a ver? Então, a gente tem que olhar o nosso paciente aí, no todo, né? Olhar ele como um todo. E assim você consegue ter mais segurança
mais confiança na hora de aplicar qualquer intervenção, porque você já vai estar ali investigando esse paciente como um todo. E você não vai estar só olhando ali a dor naquele local pontual ali, só naquele pontinho onde dói, e você só fica focada naquilo ali. Tá? Então, é importante. E aí, quando eu abri os olhos dessa minha aluna, a gente vai ter vários papos, né? E aí ela já, assim, montou uma lista, um checklist, uns 20 itens para ela investigar o paciente dela, tá? Então, esse é o nosso primeiro princípio para você ter mais confiança na hora de atender o seu paciente. É uma pergunta. Isso quer dizer que o médico está errado ao dizer o que o paciente pode ou não fazer? Então, aí a gente entra muito ali, né? O médico falar com o paciente em questão de conduta fisioterapêutica, isso está errado, né? Então, somos nós que sabemos o que prescrever para um paciente em relação às condutas fisioterapêuticas. Eles não podem falar, isso aí está errado, né? O que a gente deve fazer, o que a gente deve prescrever para o paciente, se é o exercício X ou o exercício Y, ou se é a intervenção A ou B, isso aí não, né? Isso aí é conduta fisioterapêutica, e aí isso cabe só ao fisioterapeuta mesmo. É nós que sabemos quando começar alguma intervenção com o paciente, quando evoluir com ele, quando dar alta, se ele está apto, igual eu dei o exemplo, né? Eu acho que você está falando um pouco da lesão exposta de tornozelo. Então, quando ele está apto a colocar o pé no chão, a já fazer marcha, aí isso aí cabe a nós, fisioterapeutas, sabermos. Tá? Isso aí é a gente que indica. Nós falamos, não, agora você pode ficar em pé. Ó, agora você já pode dar 10 passos. Ah, não, agora você não pode andar ainda não. Isso aí é o fisioterapeuta. Tá bom? Aí, gente, continuando. Então, falei que são 6 princípios, né? Então, o primeiro, batata. Vamos descobrir o que o nosso paciente tem, tá? Os outros 5 princípios, ou seja, saber qual intervenção realizar, saber como realizar essa intervenção, saber se a intervenção vai piorar ou não o meu paciente, saber a hora de evoluir e saber quando dar alta para o paciente, esses outros 5 princípios, para você ter confiança na hora de atender o seu paciente, nós encontramos todos eles na evidência, tá? Então, lá a gente encontra a resposta para isso. E aí, para cada patologia, para cada disfunção, vai ser de um jeito, tá? Então, e também para cada paciente. E lá você encontra tudo assim também. Então, se é um idoso, é diferente de um atleta. Então, é um idoso, pode ser até a mesma fratura, fratura exposta de tibia e fíbula distal. No idoso, a resposta vai ser de um jeito, a intervenção vai ser de um jeito, como realizar vai ser de um jeito, se a intervenção vai piorar ou não, porque é um idoso. Vai ser de um jeito comparado com um atleta. Então, a evidência traz para nós. Então, lá, você tem que saber diferenciar, buscar corretamente para para eles te responderem de acordo com o que você quer. Então, por exemplo, quais são os sites que você usa, Rayane? Eu uso normalmente o Pedro, PubMed, a Biblioteca Cochrane. Então, eu sempre uso essas 3, as principais, tá? Então, assim, a gente não precisa também ficar indo em muitas, não. São as principais e as melhores. As outras, tipo Cielo, Lilacs, essas não são tão confiáveis, tá? Eu gosto e indico essas 3 que eu falei. E aí, como você busca? Os termos são todos em inglês, então você precisa colocar a busca em inglês, né? Digitar a palavra que você quer, fazer a busca em inglês. Rayane, inglês, nossa, eu tenho uma dificuldade. Não não deixe isso te travar, porque tem o Google Tradutor. Então, você consegue traduzir tudo que você quer ali, e ele às vezes desfoca um pouquinho a palavra, mas sempre dá certo, tá? Então, tem como você usar o Google Tradutor, não precisa ficar com medo aí
do inglês. E aí, para facilitar a sua busca, você tem que colocar a disfunção que você quer. Então, por exemplo, fratura exposta de tornozelo, né? Fratura exposta de tíbia e fíbula, ou fratura exposta de tornozelo, você coloca a disfunção, o paciente, se é um idoso, se não é, se é um atleta, se é um corredor, se é um jogador de futebol, ou se é uma mulher, se é uma mulher na menopausa, se é uma criança, um jovem. Então, você coloca qual é o seu paciente, para poder ir filtrando. Então, para ele poder ir buscar direitinho o que você quer. E aí, depois, você pode ainda especificar o que você quer. Por exemplo, prognóstico. Então, quanto tempo para aliviar a dor? Ou qual exercício realizar para ganho de amplitude de movimento? Ou exercício para alívio da dor? Ou comparar uma intervenção com outra, por exemplo, na lombalgia crônica. Qual exercício é melhor, pilates ou academia? Ou corrida ou caminhada? Então, a gente encontra isso tudo lá. Mas, Raiane, é só botar frase assim? Não. Você vai colocar só palavras, tá? E aí, depois você vem fazendo aquelas conexões, né? Que a gente chama vem fazendo as conexões com AND. A-N-D. E. Então, fica, por exemplo, lombalgia crônica e pilates ou academia, né? E aí, você pede para buscar. Aí, quando você pede para buscar, vai vir ali um monte de artigo. Aí, você já vem filtrando. O primeiro filtro que você faz, você pode colocar um filtro ali na PubMed, por exemplo, já vem os filtros também do ladinho do lado esquerdo. E aí você pode colocar o desenho de estudo que você quer, você pode filtrar pelo ano. Eu quero só artigos publicados de 5 anos aí para trás, porque tem muita coisa antiga. Então, o ideal é sempre a gente ler artigos com 5 anos de publicação. Passou de 5 anos, ele já fica um pouquinho velho. Então, você vem fazendo esses filtros e também você vai filtrando no título. Tem muita coisa ali que não tem nada a ver, vem muita coisa aleatória. Então, pelo título mesmo, você já vê. Não, ó, isso aqui tá bom, esse aqui não tá. E ali você já vai selecionando os títulos que têm a ver com o assunto que você está buscando. E outro detalhe é que também tem como você traduzir a página inteira. Então, o Google também ele tem uma partezinha assim, que fica lá na parte de buscar, para você traduzir. Então, você traduz a sua página, você já consegue traduzir a página inteira. Tá? Então, o inglês, gente, não é o dificultador, não, tá? Não é algo que vai te travar aqui na hora de fazer suas buscas, na hora de você gerar mais confiança no seu atendimento. Não deixe o inglês te travar. Eu vejo que é algo que dificulta muitas pessoas, né? Eu não sei inglês, e o inglês ainda é uma língua que nem todo mundo, né, sabe ler ou falar, então não deixa ele te travar. E depois que você baixar o artigo, também no Google Tradutor ele traduz o artigo todinho para você. Tá? Então não deixem de se atualizar aí, de pegar as respostas das suas dúvidas por conta do inglês. Isso é bem prático, bem fácil, e ali está cada vez mais fácil de a gente conseguir traduzir, e o inglês não está sendo a pior das hipóteses, não, tá? Então, essa é a maneira. Então, a primeira forma, você vai fazer uma boa avaliação no seu paciente, mas só saber avaliar não basta. Você precisa tratar ele, precisa oferecer intervenções eficazes, precisa gerar resultado, precisa saber se a intervenção vai piorar ou melhorar o caso dele. Você precisa saber quanto tempo de intervenção você vai realizar, quando você vai dar alta. E aí, essas respostas, para você ter confiança, você busca na evidência. Né? Então, se você me perguntar aqui, Rayane, qual é o prazo para o meu paciente com entorse de tornozelo colocar o pé no chão? Aí eu vou te falar assim, ó, a gente precisa saber qual é o paciente, a idade dele, se ele já teve intercorrência, se ele já fraturou outras vezes. E aí eu vou fazer uma busca para poder saber.
e te dar essa resposta com mais confiança. E aí você vai ter confiança. Eu falar com você assim, ó, daqui uma semana, 15 dias, você já pode botar ele em pé. Por quê? Um artigo XYZ mostrou que já pode colocar, que não atrapalha a cirurgia, que não piora o caso do paciente. E aí você já pode, dentro de 15 dias, você pode colocar ele em pé com total confiança do que você está fazendo, porque a evidência já diz que pode fazer, porque a gente encontrou lá um artigo falando sobre isso. Então, dá muito mais confiança. Eu parei de ter essa insegurança, né? Eu não tenho mais insegurança ao atender meus pacientes, porque toda dúvida que eu tenho, eu busco a resposta na evidência. E faz uma total diferença no seu atendimento. Você se sente até mais confiante mesmo, você passa essa confiança para o seu paciente, você não tem medo de realizar nada com ele antes de buscar, né? E quando você busca, você sabe a resposta, você tem um respaldo, você tem a evidência por trás de você. Aí entra no caso ali da minha aluna, que ela pegou e mostrou para o paciente, ó, eu posso fazer isso com o senhor porque está provado aqui, ó. Porque também é muito fácil a gente falar assim, não, a evidência diz, já está comprovado cientificamente. Ótimo, cadê? Me mostra. Falar que está comprovado é muito fácil, eu escuto isso o dia inteiro. Todo mundo falando, não, porque já foi comprovado cientificamente. Não, porque já está comprovado. É mesmo, mas cadê o artigo? Mostra, prova. Aí não tem. Ah, não, porque eu vi assim, assado. Não tem. Então, quando você fala e mostra, né, igual São Tomé, né? Tem que ver para crer. Então, quando você fala com o seu paciente, não, já está comprovado, eu tenho respaldo da ciência, eu busquei antes, o senhor pode ficar tranquilo, que eu sei do que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com o senhor não vai piorar seu caso, porque está comprovado aqui cientificamente, eu já vi isso, eu já busquei na evidência, e está aqui, ó, nesse artigo XYZ, mostra para ele, acabou. Até você fica assim, nossa, eu não sabia que dentro de uma semana meu paciente pode ficar em pé, com entorse de tornozelo ali, com fratura exposta, cheio de pino e placa, e mais não sei o quê, e todo mundo falando que não pode, mas a evidência ali boa diz que pode, você pode pôr ele em pé, que você não vai piorar o caso dele, que ele não vai ter que voltar para a cirurgia e refazer pino, não, tá? Você pode confiar de olhos fechados, porque os pesquisadores, eles buscam isso, eles buscam responder às nossas dúvidas. Então, eles estão nessa luta aí, né? O pesquisador, quando ele vai começar uma nova pesquisa, ele quer responder dúvidas dos clínicos, né? Os clínicos somos nós que estamos atuando na prática. Então, quando você está atuando na prática, a gente tem muitas dúvidas. E os pesquisadores estão lá, trabalhando para responder todas essas dúvidas através dos estudos, através dos artigos, né? E artigos, gente, também é sempre bom a gente botar aqui em pauta, que são os artigos de boa qualidade, né? Então, nem tudo que está publicado é bom. A gente ainda precisa ficar com aquela pulguinha atrás da orelha para poder saber se realmente aquele estudo é bom, se realmente aquele estudo foi bem feito, porque também tem pesquisador que puxa o estudo, puxa a sardinha para o lado dele, tá? Tem uma pergunta? Tem como você me ajudar a fazer uma busca de artigos? Tem! Lá no meu canal do YouTube, tem uma live lá que eu ensino direitinho, eu mostro passo a passo de como realizar uma busca de artigos na Pedro, tá? Que é uma base de dados, nossa, do fisioterapeuta. Então, lá eu explico, depois, acabando essa live aqui, eu vou colocar o link dela nos stories aqui. E aí eu falo sobre esse passo a passo, eu mostro, eu compartilho a tela do computador e venho mostrando todo o passo a passo, desde como entrar
qual palavra usar, como fazer a busca, tudo como eu faço na minha prática. Tem uma live lá. Tenho dificuldade de fazer isso. Então, eu vou postar aqui, tá? E aí você entra, assiste essa live para você ver. Ela tá bem explicativa, tá bem legal. E eu ensino na Pedro, que a Pedro é a base de dados do fisioterapeuta. Então, lá só tem estudos da nossa área, de toda a área da fisioterapia. Então, tem a pediatria, a ortopedia, a cardio, toda a área. Mas é só fisioterapeuta, tá? Então, é a nossa base de dados. Só tem estudo lá da nossa área. Então, essa base de dados ela é muito, muito legal, muito boa. É ótima para o clínico ir lá e dar uma pincelada, dar uma atualizada. Tá bom? Bom, gente, e é assim que você ganha confiança ao atender o seu paciente. É assim que eu conquistei a minha confiança ao atender meus pacientes. É assim que eu atendo os meus pacientes com total confiança. Eu não tenho medo nenhum de atender nenhum paciente, nenhuma patologia, nenhuma disfunção, porque eu sempre busco as respostas na evidência. Tá? Então, seguindo esses 6 princípios e a resposta para esses 6 princípios que você vai gerar a sua confiança na hora de atender os seus pacientes. Tá? E aí pode ter certeza que a confiança vem quando você alinha esses 6 passos na sua prática clínica. Tudo bem? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, podem me mandar aqui no direct. Vou deixar no próximo, né, no Stories a live sobre a busca lá, como fazer a busca na base de dados Pedro, tá bom? O tema de hoje é esse. Eu espero que vocês apliquem isso na prática clínica de vocês. Eu espero que vocês coloquem isso em prática e depois me conta, que eu tenho certeza que a confiança de vocês vão aumentar, sim. 100%, tá? Então, um beijo, boa noite, até quinta-feira, às 8 horas. Agora as nossas lives vão ser um pouquinho mais tarde, toda terça e quinta, às 8 horas da noite. Tá bom? Então, eu espero vocês na quinta. Um beijo, tamo junto e vamos ser fisioterapeutas mais confiantes, tá? Vamos entregar para o nosso paciente o que ele merece e vamos ser profissionais que têm confiança ao aplicar as nossas intervenções, ao tratar os nossos pacientes. Tá joia? Um abraço, até quinta. Tchau, tchau.